Ramiro rebate as acusações de Damião. O vilão informa ao bandido que Almerinda quer encontrar Horácio para vingar a morte do irmão. Damião não para de brigar com Ramiro. O desalmado insinua para o fortão que Almerinda matará Horácio. Ramiro ressalta que a viúva sempre quis acabar com a raça de Ingrid. Gael escuta. Ele chacoalha Ramiro. O galego engana Gael. Ramiro informa ao valentão que Ingrid nunca gostou dele. Damião ameaça o algoz. Todos seguem com ódio de Ramiro. Braulio sai. Damião convida Gael para beber. O esquentado recusa. Damião segue bebendo. Antônia esconde Horácio no quarto de serviço da fazenda. O bandido reitera para a empregada que precisa falar com Almerinda. Antônia não sabe o que fazer. A faxineira deduz que o bandido vá para a cadeia. Antônia proíbe Horácio de agir. Carmen pensa em sua discussão com Elisa. Ela segue cada vez mais louca. Ramiro aparece e conta para Carmen que Horácio fugiu mais uma vez. A vilã crê que Dolores está escondendo o bandido. Ramiro não acredita. Carmen reitera para o amante que Horácio quase os matou. Ela tem uma ideia. Carmen fala para Ramiro que eles podem usar Dolores para atrair Horácio. Os vilões tramam contra a governanta. Ramiro beija Carmen. Braulio encontra Dolores. Ela o serve. Braulio namora com Dolores. A governanta relembra ao Moreno que continua casada com Horácio. Dolores e Braulio ficam chorosos. Elisa faz anotações. Damião surge com um grupo. Ele faz uma serenata para Elisa. Ela reage contente. Os cantores soltam a voz. Elisa continua sorridente. Damião vê a sombra da amada. Elisa aparece. Ela encara Damião. Eles flertam. Damião dá uma flor para Elisa. Ela beija a rosa. Eles trocam carícias. No dia seguinte, Antônia paparica os patrões. Almerinda ressalta que Damião chegou tarde. Eles se alfinetam. Damião reitera para a mãe que reatará com Elisa. A amarga fica indignada. Damião rejeita os conselhos de Almerinda. A viúva ressalta que nunca gostará de Elisa. Damião deduz que Almerinda irá deserdá-lo. Ele planeja deixar a fazenda. Almerinda relembra Damião que Lupe acabou de morrer. Ele ressalta que não vai parar a sua vida. Almerinda relembra a Damião que Rogério a trocou por Estefânia. Ele se estressa. Eles conversam sobre Horácio. Almerinda revela para Damião que contratou um detetive particular. Ele exige que a mãe não confie em Ramiro. Damião revela para Almerinda e Antônia que Horácio pode ter matado Branca. Elisa chega na fazenda e arranca a placa. Ela segue saltitante. Ramiro a observa. Antônia alimenta Horácio. Ela sente medo dele. Antônia questiona Horácio sobre Branca. Ele delata Ramiro para ela. Antônia ressalta que o vilão não vale o prato que come. A faxineira volta a crer que Horácio matou Lupe. Ela decide denunciá-lo. Horácio quase agride Antônia. Ele volta a comovê-la. Horácio ressalta que Ramiro pode atentar contra a vida de Dolores. Ele convence Antônia a obedecê-lo. Almerinda segura uma foto de Damião. Ela relembra que Ramiro e Horácio tentaram matar o bonitão. Almerinda volta a desconfiar de Carmen. Ela recorda que, segundo Horácio, os vilões guardam muitos segredos. Damião vê o seu cavalo. Ele segue pensando em Elisa. Carmen aparece. Damião não entende nada. Carmen beija o fortão e o surpreende. Damião a rejeita. Horácio os flagra. Damião e Carmen brigam feio. Ela se insinua para ele. Damião ressalta que sente nojo e pena de Carmen. Ele a humilha. Carmen pensa em Rogério. Almerinda entra no escritório. Horácio a assusta. O bandido intimida a mãe de Damião. Horácio desabafa com Almerinda. Ele pede dinheiro para a cúmplice. Almerinda se arrepende por ter ajudado Horácio. Ele ressalta que sempre foi sincero. Horácio admite para Almerinda que matou Branca. A viúva fica revoltada. Horácio conta para Almerinda que Ramiro queria matar Lúcio. A amarga relembra a morte de Lupe. Horácio informa a Almerinda que tentou socorrer o antigo padre. A viúva confronta o bandido. Horácio revela para Almerinda que Ramiro esteve no cemitério. A amarga descobre que Carmen matou Lupe. Ramiro sente uma forte dor de cabeça.
Carmen regressa. Ela insulta o amante. Carmen exige que Ramiro não a controle. Ele a enfrenta. Carmen reitera para Ramiro que Horácio pode destruí-los. Ele conta para ela que Dolores e Elisa estão na fazenda. Ramiro ressalta que a víbora caiu em uma arapuca. Carmen descobre que foi enganada por Elisa. Horácio informa a Almerinda que a vilã é capaz de tudo para conseguir o que quer. O bandido fala para a cúmplice que Lupe sempre desconfiou de Carmen. Horácio revela para Almerinda que a megera matou Augusto. A amarga quase tem um troço. Horácio conta para Almerinda que foi ameaçado por Carmen. A viúva insinua que o bandido é um covarde. Horácio ressalta para Almerinda que não está disposto a ser preso. Ela reitera que o bandido tem que pagar pelo que fez. Almerinda exige que Horácio delate os vilões. Ele ressalta que precisa proteger Dolores. Almerinda informa a Horácio que os vilões devem ser presos. O bandido decide deixar o povoado. Ele aponta uma arma para Almerinda. Ela volta a passar mal. Horácio berra com Almerinda. A amarga tenta comover o cúmplice. Horácio afirma para Almerinda que os vilões nunca deixarão de semear a maldade. Ele conta para a cúmplice que Carmen está perseguindo Damião. Almerinda fica possessa ao descobrir que a víbora beijou o jovem. Horácio se despede de Almerinda. Ela volta a cuspir fogo. Damião visita Elisa. Ela expõe a sua animação para ele. Elisa conta para Damião que passou a perna em Carmen. Eles desfrutam a desgraça da vilã. Damião chama Elisa para nadar no lago. Ela aceita. Damião tenta beijar Elisa. Ela o contém. Henrique vai ao consultório. Ele vê Florência. Eles dialogam. Florência conta para Henrique que está gostando do trabalho. O garotão informa a loira que eles precisam conversar. Florência se anima. Henrique relembra a Fresca que eles já vivenciaram muitas desgraças. Os jovens compartilham as suas lamúrias. Henrique convida Florência para sair. Ele a emociona. Henrique pede mais uma chance para Florência. Ele deseja reacender a chama da paixão. Florência e Henrique reatam. Eles trocam juras de amor. Os jovens se beijam. Elisa fala para Dolores que vai sair. Ela se despede da governanta. Elisa encontra Almerinda e reage assustada. A órfã conta para a rival que Carmen deixou a fazenda. Elisa insinua para Almerinda que a megera está na Casa Azul. A fazendeira informa a viúva que lamenta a morte de Lupe. Almerinda pede a ajuda de Elisa. A órfã conta para a rival que Lupe marcou um encontro com ela em frente ao túmulo de Estefânia. A amarga deduz que o antigo sacerdote sempre soube da verdade. Elisa conta para Almerinda que Lupe ressaltou que só ela e Damião podem destruir a maldade. A viúva segue inquieta. Almerinda revela para Elisa que Carmen beijou Damião. Henrique segue aguardando Florência. Eles trocam outro beijo. Gael provoca Henrique. O garotão insinua que o valentão não age bem com Paloma. Gael descobre que Elisa se associou a Damião. Carmen invade a fazenda. Ela exige uma explicação de Dolores. A governanta gargalha. Dolores conta para Carmen que Elisa está no lago. A governanta ressalta que a antiga patroa não é bem-vinda na fazenda. Carmen jura vingança a Elisa, Dolores e Sarito. A governanta não se intimida com a ameaça da víbora. Carmen fala para Ramiro que não conseguiu confrontar a sobrinha. Ela sugere que o cúmplice ataque Dolores. Carmen exige que Ramiro entre em ação. Damião chega no lago. Ele tira a roupa. Carmen o observa. Damião se prepara para entrar na água. Carmen volta a ressaltar que Elisa pagará caro por ter jogado sujo. Ramiro captura Dolores. A governanta desmaia. Damião nada. Carmen sai da toca. Ela suspira. Carmen também tira a roupa. Damião beija o seu amuleto. Carmen coloca o seu plano em ação. Ela caminha. Carmen age pelas costas de Damião. Ela anda pela água. Carmen abraça Damião. Ele a confunde com Elisa. Carmen fecha os olhos de Damião. Ela o beija. Elisa os flagra. A fazendeira fica arrasada. Damião abre os olhos e vê Carmen. Ela ressalta que pode enlouquecê-lo. Damião segue desprezando Carmen. Almerinda visita Lúcio. Ele reage surpreso. Lúcio lamenta a morte de Lupe. Almerinda reconhece para o idoso que agiu mal. Lupe a confronta.
Almerinda o informa que não quer falar do passado. Ela afirma para Lupe que está perto da verdade. O velhinho e a viúva conversam sobre as passagens. Lupe insinua para Almerinda que os boletos são falsos. A Amarga descobre que Carmen forjou um exame de DNA. Lúcio alarma Almerinda. Ela fala para ele que foi maltratada pela vida. Almerinda pede a ajuda de Lúcio. Ele debocha da situação. Almerinda informa a Lúcio que quer Ramiro na cadeia. Carmen segura Damião. Ele a chama de doente. Eles discutem. Carmen mente para Damião. Ela ressalta que Elisa não quer saber dele. Carmen faz de tudo para excitar Damião. Ele insinua que a vilã enlouqueceu. Lúcio relembra a Almerinda que acusou Ramiro pela morte de Branca. A viúva tenta se aliar ao idoso. Lúcio desconhece Almerinda. Ele exige uma explicação dela. Almerinda conta para Lúcio que foi enganada por Ramiro. Ela revela para o velhinho que o vilão tentou matá-la. Almerinda informa a Lúcio que não tem provas contra Ramiro. O idoso relembra que a Amarga acusou Elisa pela tentativa de assassinato. Lúcio ressalta que não confia em Almerinda. Ele a cala. Almerinda exige que Lúcio não a julgue. Ele informa a viúva que eles não são iguais. Lúcio deseja que os pombinhos sejam felizes. Ele desperta a fúria de Almerinda. Lúcio exige que a Amarga mude de atitude. Ele tenta enxotar Almerinda. Gael invade a residência. Ele continua bastante furioso e faz Almerinda descobrir que Damião e Elisa serão sócios. Gael informa a viúva que a órfã será dona da metade da processadora Arango. Ramiro tortura Dolores. Horácio aparece e aponta uma arma para o rival. Ramiro e o bandido trocam ameaças. Horácio garante para o desalmado que não irá delatá-lo. Ele jura a Ramiro que vai desaparecer. O galego fica aliviado. Ramiro sai de cena. Horácio beija Dolores. Damião se veste. Carmen segue difamando Elisa. Ela insinua para Damião que a fazendeira ainda gosta de Gael. Carmen coloca ideias na cabeça do jovem. Ela relata para Damião que Elisa e Gael já transaram. O filho de Almerinda perde a paciência com a inimiga. Damião informa a Carmen que ama Elisa. Ele ressalta que jamais voltará a desconfiar da amada. Carmen segue com ódio da sobrinha. Damião a hostiliza. Carmen relembra ao bonitão que acabou com um amor que existe entre Estefânia e Augusto. Ela decide destruir os jovens. Lúcio tenta calar Gael. Eles seguem aos berros. Gael exige que Almerinda impeça a sociedade. A viúva ressalta que Elisa sabe jogar as suas cartas. Lúcio conta para Almerinda que a ideia da sociedade foi de Damião. A Amarga volta a dar um escândalo. Lúcio relembra a Almerinda que ela está à beira da falência. Ele ressalta que Damião só quer ser feliz. Lúcio relembra que Almerinda fez loucuras para ganhar a atenção de Rogério. Ele sugere que a viúva respeite as decisões do filho. Horácio deseja sair com Dolores. Braulio aparece. O bandido relembra ao Moreno que está casado com Dolores. Braulio ataca Horácio. Ele surra o bandido. Braulio culpa Horácio pela morte de Lupe. Dolores acorda. Ela descobre que Horácio matou Branca. O baixinho tenta comover a governanta. Dolores esclarece para Horácio que o odeia. Ele tenta obrigá-la a acompanhá-lo. Horácio o apanha novamente. Ele aponta uma arma para Braulio. Dolores fica na frente do amado. Lúcio conta para Almerinda que a empresa pode continuar sendo familiar, já que os pombinhos pretendem se casar. Ela informa ao idoso que não precisa da ajuda de Elisa. Lúcio exige que Almerinda reaja. Ele ressalta que Damião pode abandonar a mãe. Lúcio insinua que Almerinda está condenada à solidão. Ele percebe que a viúva já não acredita na culpabilidade de Estefânia. Dolores segue protegendo Braulio. Ela irrita Horácio. Dolores joga na cara do bandido que ama Braulio. Horácio fica arrasado. Ele jura vingança a Braulio. Horácio decide ir embora. Lúcio leva Almerinda às lágrimas. Ele começa a abrir os olhos da mãe de Damião. Lúcio sugere que Almerinda passe a ser justa. Ela tenta deixá-lo sozinho. Lúcio relembra a Almerinda que Branca a chamou de injusta. Paloma se arruma. Gael aparece. Ele informa a esposa que está cansado. Paloma tenta beijar Gael. Ele a evita.
Gael volta a chatear Paloma. Ela ressalta que está sofrendo. Gael pede um tempo para Paloma. Ela volta a se declarar para o marido. Gael informa a Paloma que não quer discutir. Almerinda reflete. Ela fala para Damião que eles precisam conversar. Ele afronta a mãe. Almerinda ressalta que Damião estava agindo na surdina. Ela o desmascara. Damião exige que Almerinda não atrapalhe os seus planos. Eles citam Carmen. Damião insinua que Almerinda se aliou à rival. Ela o desmente. Damião crê que Almerinda e Carmen querem destruir Elisa. A viúva nega. Almerinda volta a brigar com Damião. Ela ressalta que despreza Carmen. Damião insinua que Almerinda nunca foi uma boa mãe. Braulio tenta acalmar Dolores. Ela sente medo de Horácio. Braulio promete a Dolores que irá protegê-la. A governanta não consegue parar de chorar. Dolores ressalta que se casou com um assassino da madrinha de Elisa. Ela também crê que Horácio matou Augusto. Dolores se culpa pelas atitudes do bandido. Braulio não consegue controlá-la. Antônia sugere que Horácio deixe a fazenda. Ele informa que brigou com Braulio. Antônia exige que Horácio não haja contra o Moreno. O baixinho deseja descobrir como tudo aconteceu. Antônia difama Dolores para Horácio. O bandido ressalta que venera a governanta. Horácio avisa Antônia que não terá piedade contra Braulio. Ela se desespera. Paloma percebe que Gael vai sair. Ela deseja acompanhá-lo. Ele não permite. Paloma ressalta que está sendo tratada como uma qualquer. Gael exige que a esposa não o pressione. Almerinda continua pensativa. Carmen surge na Casa Azul. Elisa procura a tia. Elas trocam xingamentos. Elisa ressalta que Carmen nunca vai recuperar a fazenda. Elas brigam por Damião. Carmen insinua que Elisa sempre foi uma tola. Ela ressalta que nenhum cara é fiel. Carmen xinga Augusto para Elisa. A órfã chama a tia de qualquer. Carmen crê que vale mais que Elisa. A fazendeira deseja a desgraça da tia. Carmen insinua para Elisa que transou com Damião. A megera apanha. Elisa exige que Carmen não se meta com o que é dela. Elas trocam agressões. Carmen tenta enforcar Elisa. A víbora ressalta que a sobrinha sempre é traída. Elisa dá um soco no rosto de Carmen. Ela tira sangue da tia. Elas ressaltam que sempre se odiaram. Elisa exige que Carmen deixe Damião em paz. A vilã volta a ressaltar que a sobrinha matou Augustinho. Carmen fala para Elisa que nunca foi feliz por culpa dela. Ela ressalta que a tia é digna de pena. Elisa reitera que ninguém ama Carmen. A megera tenta segurar a sobrinha. Carmen volta a apanhar. Ela jura Elisa de morte. A fazendeira chega em sua casa e vê Gael. Elisa evita o amigo. Gael exige que a órfã não se associe a Damião. Ele ressalta que Elisa está salvando o pescoço de Almerinda. A fazendeira informa a Gael que não quer conselhos. Elisa fala para o valentão que as empresas não vão se fundir. Gael ressalta que não deseja dividir os seus bens com Damião. Ele relembra que construiu a processadora. Gael chacoalha Elisa. Ele tenta beijá-la. Damião os flagra. Horácio decide sair da fazenda. Ele se despede de Antônia. Damião insulta Elisa. Gael se retira. Damião relembra a Elisa que eles tinham um acordo. Ela o despista. Damião fala para Elisa que a esperou no lago. Ele a relembra que eles vão assinar a sociedade. Elisa insinua para Damião que não tem certeza do que deve fazer. O fortão marca outro encontro com a amada. Elisa entra em sua residência. Ela desabafa com Dolores. Elisa vê Almerinda novamente. A viúva pede para a rival se casar com Damião. Carmen ressalta que vai acabar com a raça dos algozes. Ramiro abraça a amante. Carmen conta para o vilão que foi agredida pela sobrinha. Ramiro gargalha. Ele ressalta que Carmen não tem alma e nem coração. Eles se agarram. Ramiro e Carmen vão para a cama. Ela o confunde com Damião. Carmen compara Ramiro a Rogério. Ela o excita. Elisa crê que Almerinda está bolando um novo plano. A amarga informa a rival que já sabe da sociedade.
verdade. Almerinda admite para Elisa que não quer a ruína da processadora Arango. Ela exalta a competência da órfã. Elisa crê que Almerinda está agindo apenas por interesse. A viúva relata para a rival que segue priorizando a felicidade de Damião. Ela fala para Elisa que o bonitão é capaz de tudo para defender os sentimentos dele. A fazendeira deduz que a amarga não quer perder o filho. Almerinda deixa o orgulho de lado. Ela informa a Elisa que é capaz de tudo por Damião. A órfã segue bastante desconfiada. Almerinda reitera para Elisa que já não agirá contra ela. A fazendeira reage abismada e continua chorando.